do rei. E o livro de Jó também não tem como a gente falar de Jó sem partir do princípio, onde Deus, né, faz um relato dizendo que não havia homem na terra de Uz, havia um homem, né, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós temos aqui um relato do próprio Deus, né, falando de Jó. Hoje, vamos dizer, um fazendeiro, rico, bem-sucedido, mas um homem de Deus, né, um homem de Deus, que tinha muitos animais, né, 7.000 ovelhas, camelos, né, 500 juntas, um homem bem-sucedido, porém um homem de Deus. E nós vemos no decorrer disso que, além de ele ser um homem sucedido, ele não se entregava pelo valor que tinha, pela condição de vida que ele tinha, né? Toda a sua família, né? Sendo rico, ele se reunia, os filhos se reuniam, cada dia fazia festa na casa de um, hoje na casa de um, amanhã na casa do outro, e ali ele vivia, né? E Jó, vendo aquilo, Jó começava agora a orar por eles, pedir a Deus, né, fazendo sacrifício, né, holocausto, e falando: Senhor, se caso meus filhos pecaram contra ti, né, olha só, a preocupação como é que era o homem de Deus, né, se preocupa lá na frente. Se por acaso, porventura, né, eles pecaram contra ti, o Senhor pediu misericórdia pela família de Jó, né? E em certo momento os filhos se reuniram e vieram se apresentar a Deus, né? Conforme nós vemos o culto do Senhor aqui, né? Todo o povo de Deus, ali a família se reuniu e foi se apresentar a Deus, e Satanás foi junto com eles. Deus estava vendo aquilo que estava acontecendo, né? Porque primeiro Deus falou: quando nós anunciamos algo, muitos não estão enxergando, mas depois do anúncio, né, o negócio fica mais autêntico, né? Aí nós vemos nessa história que ele vem e se vê junto, e Deus vem uma pergunta para ele, porque olha, nós que somos de Deus, nós somos como um termômetro espiritual. Se algo do nosso lado não está bem, nós sentimos. E se algo também está muito bom, como está nessa noite, nós sentimos. É a presença de Deus, né? E Deus ali viu que Satanás estava ali rodeando, e logo já começou. Aliás, é uma das poucas, eu acho a única, que Deus fala com o diabo. Eu acho que é a única, Senhor, não tem, que Deus fala com o diabo. De onde tu vens? Ah, eu tenho que rodear a terra, passear por elas, né? Então, por ele fazer isso, já estava observando Jó. Aí Deus dá mais um cheque mais dele: viste meu servo Jó? Já está errando. E ali um homem, ele é um homem temente a Deus, né? Sincero, ora pela sua família, não se enernece pela sua condição, e ele diz: também está tudo o que ele quer. Quer ver se ele vai murmurar, se ele vai blasfemar? Tira essa condição dele. E muitas vezes isso é um despertamento para nós, né? Nós às vezes adoramos muito a Deus quando as coisas estão bom, a saúde principalmente, né? Mas quando o negócio aperta, e aqui Deus fala para ele: então tira. Aí não está bom. Então, ó, tudo que Jó tem, olha só, está nas tuas mãos. Porém, não levanta as tuas mãos contra meu pai. Pronto, tira tudo. Mas não toques nele. E sai da presença de Deus e começa agora o processo de Jó. Desse versículo 2 até o versículo 38.
Jesus fala para Pedro. Aqui, Jó, Deus não fala para Pedro. É duas situações. Ele fala o Senhor, porque um foi quando Jesus não estava na terra, né? Quando Satanás pediu para se andar com Pedro, e Jesus já avisa Pedro. Mas não avisou para Jó. O negócio é muito mais sério para Jó e não avisou Jesus. Que é isso? Você sabe por quê? Porque Deus ele conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe como cada um de nós nos suportamos, como estamos com dinheiro, né? Como estamos com fama, com amigo. Deus conhece tudo. E Deus apresentou Jó, não falou para o Jó, porque primeiro ele apresentou Jó e sabia que era Jó. Mas o diabo, o inimigo queria, estava afrontando Deus. Deus não precisa justificar nada, é para você afrontar. Mas não avisou para Jó. Só que a medicina nos prova que em determinado ponto do nosso sofrimento, nós não raciocinamos mais, nós falamos coisas sem ter nexo. Porque, sabe, nós saímos, o cérebro faz uma confusão. E o que aconteceu com o Jó foi isso? O flagelo foi tanto, né? Não foi como Pedro, foi avisado. E ele foi tanto, mas se manteve sincero ali. Porém, a dor era tão que ele falou: olha, eu prefiro que a maldição a data do meu nascimento, eu prefiro que a minha história saia, porque ele não queria mais sofrer, ele não estava aguentando mais. Falou: Senhor, eu quero, nem queria nem que tivesse nascido. E do tamanho do sofrimento que era Jó. Vem muita coisa. Cada um chegava: olha, aconteceu isso, só sobrou eu. Aí vinha outro, só sobrou. Um estava dando a história, o outro já chegava. E isso na nossa mente, nós passamos um processo desse, às vezes estamos com uma enfermidade. Isso acontece muito quando acontece um acidente, né? Que tem várias situações, uma coisa piorando na outra, e acontece isso, às vezes, de norteado. E Jó ficou aqui nessa situação. Então, até o capítulo 38 é uma história longa, mas uma história que a história de Jó, todo mundo fala, mas você tem que olhar. É forte demais. Mas Deus conhecia Jó. Não deixou. Só para provar para Satanás que o homem não era para provar que ele era Deus, era para provar Jó que ele tinha apresentado. Meu ser é esse. Mas Jó, no meio desse negócio, começa agora algo que Jó talvez contasse, como nós também, quando passamos por algumas situações, eu preciso de alguém para me dar um apoio, né? Preciso de um amigo. Preciso talvez de um recurso, eu preciso de uma palavra, eu preciso de, sabe, desabafar, eu preciso. E aqui fala que Jó tinha vários amigos, mas só relata 3. E esses 3 amigos, no lugar de ajudar Jó, piorou a situação de Jó. Porque não estava entendendo e fala para Jó: Jó, esse negócio aí está muito forte. Se conserta aí que você não está bem com Deus, não. Começou, cada um, nenhum dos 3 deram uma palavra para o outro, Jó. Ó, perdão. O negócio aí é conserto com Deus. Olha, eu passei isso. Isso é uma palavra que eu tenho que dar testemunho de mim. Cada um dá assim. Eu tenho que dar de mim. Eu já estava num momento desse, tratando de algo que eu não tinha recurso, vivendo um processo, esperando amanhã o que o Senhor ia fazer amanhã, e alguém chega e diz: irmão, achou que consigo? Olha, isso aí, esse negócio aí, ó, você disse que você está com Deus. Esse negócio aí é o Senhor e Deus. Rapaz, eu sei que eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sei, mas eu parei, eu me falei de mim, eu sei da minha fragilidade, mas Senhor, tudo isso dói muito isso. Você chega alguém do seu lado para te dar uma palavra no processo que você está vivendo, e a pessoa que dá uma paulada acaba de te matar mais. Se você não tiver Jesus, você blasfema contra ele, até chuta ele para fora. E muitas das vezes eu tive que ouvir isso, olhar para o sujeito, engolir seco e dizer: Senhor, que é isso?
precisamos fazer nada para provar que eu sou o homem de Deus. O que está em você, o Espírito Santo, está em mim também. Eu não sou perfeito como cada um de nós não somos. Mas não tem que reconhecer que nós somos falhos. E se você falhou, se eu falhei, nós temos que ter misericórdia. Eu não posso fazer nada, tudo bem, mas eu posso orar, eu posso dar uma palavra. E Jó não teve isso. Cada um que vinha trazia uma mensagem que não ajudava a Jó em nada. Mas quando chega aqui no versículo 38, acaba, Deus se apresenta agora a Jó e responde e mostra a sua grandeza e a sua Aí aqui começa agora a se revelar. Jó começa agora a entender, porque ele ouviu do próprio Deus e caiu a ficha que ele falou algo que não deveria ter falado no seu momento de dificuldade. No nosso momento, nessa dificuldade, muitas vezes nós pensamos mal, julgamos mal, e quando Deus se apresenta e que muda o quadro, a gente olha, ai, Senhor, tem misericórdia. E Jó aqui diz, eu falei de coisa que eu não sabia, mas agora eu vejo, eu ouço e vejo, maravilha. Agora eu vejo e eu ouço e vejo. E aqui Jó se lastima, Jesus, como eu falhei, né? Mas Deus sabia de tudo isso que ia acontecer com Jó. Isso não serve para nós dizer assim, eu vou fazer tudo isso, porque Deus sabe de tudo. Não, se eu estiver fazendo de consciência, eu vou pagar o preço e não vou voltar atrás. Vai aliás de volta. Mas no caso da gente entrar num processo desse que perde a noção do que está falando, Deus contempla. Não é termômetro para ninguém fazer isso, né? Mas cada um com o seu processo, Deus sabe. Porque aqui, conforme aconteceu, em Lucas, ele avisou a Pedro, como também lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12, quando o Gedeão estava malhando no lugar de trigo. Olharam assim, mas não é época de trigo, esse cara está malhando ali, não tem trigo, não é? E aí ele se apresenta e diz, o que ele diz? O Senhor é contigo, varão valoroso. Está ali, tentando se safrar, maçando a uva ali, olhando os inimigos no cheiro, que se descobre não ia para nada. E o Senhor aparece e diz, Deus é contigo, varão valoroso. E o que ele diz? Senhor, se Deus é comigo, por que acontecem essas coisas? Está todo mundo querendo, né? Se o Senhor é comigo, por que acontece tal coisa? E ele logo vem e diz, o Senhor olha para ele e diz, vai na tua força e livrará Israel da mão dos medianeiro. Você, o teu trabalho vai ter uma recompensa. E ele ainda diz, logo em seguida, a irmã Merenida, porventura não te mandei eu? Se Deus mandou, tem processo que ele vai ter que encarar, está doendo, mas Deus mandou. Lá na frente ele vai entender o porquê. Né? Todas as histórias, a história de Jó, ela teve um início bom, bonito, um meio terrível, mas um final de vitória. Teve processo, teve. É um processo também trazendo para a nossa salvação. É lá no final que nós vamos ser recompensados. Nós estamos guerreando hoje. Né? Nós estamos guerreando. O mundo está em guerra. Né? Espirituais. Glória a Jesus. Guerras espirituais, elas se materializam e machucam todo mundo. Os bons e os ruins. A pessoa, o sol veio para todos. A prova também. Mas o de Deus, ele tem misericórdia, ele cuida, né? E aqui nós vemos que logo em seguida, depois disso, aí o próprio Deus aí agora chama dos 3 amigos, ele chama um e manda o recado.
faz. Maravilha de Diz, Deus. olha, ele chama e diz, olha, aqui no versículo 7, do 42, diz, sucedeu, pois, sabendo o Senhor, que ia dizer aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz, eu temo a ti, minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, agora a Jó, não. Como Jó não falasse que era reto, como Jó, ou seja, Jó foi reto a vida inteira, os amigos dele precisavam fazer como ele. Ele disse, não, vocês fizeram como ele. Então a minha ira se acendeu, vai lá, ó, pega o holocausto, vai lá e oferece a ele. E ele vai orar por ti. Interessante, né? Jó sabia que os amigos iam lá pedir perdão? Não. E ela disse, não, sabia. Mas se vai lá, faz o sacrifício e ele vai orar por ti. E depois que ele orar, eu vou abençoar vocês. Mas tem uma palavra forte que ele diz, porque deve ele aceitar para que eu vos não vos trate conforme a vossa loucura. Ou seja, nós fazemos algo que Deus sabe e conhece, né? E que tudo tem um processo. Todo mundo vai prestar conta. Ele diz aqui, ó, se você não for lá, eu vou tratar vocês conforme vocês trataram ele. A vossa loucura. E ele vai, chega até Jó. Jó ora. Recebe a vitória instantaneamente. Os amigos de Jó. Jó recebe a sua vitória. Essa história de Jó, não fala essa história, esse hino, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ninguém está preparado para perder, não. Quando perde, nós ficamos. Eu sou um processo disso. Eu digo lá quando nós estávamos na igreja do pastor, nosso amado pastor Wilson, um pregador Deus outro tremendo. Nós falamos isso, mas quando nós perdemos, nosso comportamento é diferente. Né? Mas a ficha, opa, foi feito segundo a vontade do Senhor. Então, Senhor, está doendo, não? Tem misericórdia. Perdoa as minhas oscilações. Né? E é uma palavra que desperta, né? Muito. Às vezes nós temos tantos amigos, na hora que você precisa. Aí você vai ver os amigos que tem. De lado. Alguns, pastor, você está pregando ira. Não, alguns que não querem, outros que até querem ver a tua ruína. Querem ver a tua ruína. E nós aprendemos muito com essa palavra, né? Nos ensina muita coisa. Nos ensina o reconhecimento da sabedoria de Deus. Jó percebeu que Deus, o Todo-Poderoso, os seus planos são perfeitos, mesmo quando não se consegue entendê-lo. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que Jesus não entende nada. Parece que Deus não está vendo. Ele sabe do propósito, ele sabe do que está acontecendo. Nos ensina a humildade e o arrependimento. A gente se humilha e se arrependeu. Os amigos de Jó, se ele não se fosse lá, não tinha conseguido nada não. Jó ia, deu para um plano de Deus. Né? Na nossa visão, Jó não ia perder a vitória dele, porque foi um plano de Deus. Mas tudo isso que aconteceu também foi um plano de Deus. Hoje nós estamos aprendendo com essa história de Jó. Né? A humildade e o arrependimento. Diante da grandeza divina, Jó reconhece as suas próprias limitações, sua fala sem compreensão e se arrepende em pó e cinza, como uma forma de expressar o remorso de suas atitudes e do orgulho passado. Né? Às vezes muitos não querem se reconhecer, voltar atrás, pedir um perdão. E daqui não só se arrependeu, como sabe, desceu. Nós aprendemos a ter uma fé na palavra, né? E a restituição, mesmo após as perdas,
e o sofrimento de Jó, mesmo o sofrimento de Jó permanece firme. Às vezes as nossas lutas, a nossa fé balança, de tomar cuidado e sair do caminho. Qualquer um de nós, esse é eu também, se eu tomar cuidado, se vocês não me ajudarem, eu vou dar uma pisada fora. Né? Mas Deus sabe o esforço de cada um, Deus sabe. Talvez muitos estão achando que você vai, agora já perdeu, não perdeu nada, agora está começando a tua vitória. E agora está começando, até agora foi o processo. Até agora foi um grande processo, mas a virada está agora, daqui para frente. Né? Permanece firme. Isso leva a uma restituição divina, onde Deus restaura sua vida, seus relacionamentos, seus bens, dando-lhe em dobro. Às vezes nós perdemos, Deus faz a gente perder algo que não é muito interessante, mas ganhamos algo muito mais. Nós, como servos de Deus, nós estamos aqui, guerreando pela vida de alguém. Então ficamos no nosso corpo, marcas, cicatrizes por a vida de alguém. Mas naquele grande dia, quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos dizer, Senhor, as minhas mãos não estão vazias. Né? Não estão vazias. Mas não é fácil. Lá nós não vamos nem lembrar disso. Senhor, eu sofri, não. Lá não vamos lembrar disso. Né? Mas aqui a gente sabe que é sofrido isso. Né? Aprendemos do crescimento e a transformação. A experiência de Jó demonstra que a fé e a confiança em meio às adversidades levam a um crescimento interior e uma transformação que nos torna mais semelhantes a Deus. É o que nós fazemos todo dia, procurar ser perfeito. Senhor, eu não sou perfeito, mas eu quero ser perfeito. Eu estou caminhando. A cada dia eu reconheço que eu peco, Senhor, eu tenho misericórdia. Quando eu peco, não fecho os olhos, faço assim, como se o Senhor não estivesse vendo. Não, Ele está vendo. E quando a gente vai se arrepender, a vitória vem. A vitória vem. Né? A confiança nos planos divinos. Nesse capítulo, né, nos convida a confiar nos planos de Deus, sabendo que apesar das dificuldades, Ele tem o melhor para nós. Né? Que seus propósitos se cumprem de forma soberana. Nada impede o agir de Deus, nada. Né? Estamos passando o processo, está difícil, parece que eu estou perdendo, Deus sabe tudo. Se nós estamos fazendo a coisa certa, na obediência, né, o propósito de Deus, lá na frente nós vamos reconhecer. Meu Senhor! Ele sabe quantos tipos de cabelo nós temos? Imagina o nosso futuro. Mas nós não cabe isso. Né? Mas quando aceitamos Jesus, nós sabemos que nós estamos dependendo de Deus, o que deve e o que vier. Né? Agradecemos a Deus quando estamos ganhando e damos glória quando estamos perdendo agora. Porque amanhã todos nós vamos ganhar. Né? As acusações falsas e vazias. Os amigos insistiram que Jó era culpado. Mesmo quando Jó declarava sua inocência em discurso que estava cheio de falsas acusações. Jó chegou a dizer para ele: eu não tenho nada, você está falando não faz sentido. Mas vai lá, o negócio tem que se consertar. Rapaz, aí Deus vira o cativeiro de Jó, mas olha, antes de eu falar para o Jó, antes de eu mudar com o Jó, eu queria mudar a sua, para você vai lá. E muitas vezes não quer chegar nessa oportunidade, não quer descer. Prefere andar nas trevas, dar um passo sem saber onde vai pisar, mas não quer descer. Isso é muito comum. Né? Talvez essa palavra não só corta para você, não, está cortando em mim. Está cortando em mim também. Né? Não é fácil, eu tive que pedir um perdão do eu não estava errado. Eu tive que ir lá pedir perdão. O Senhor falou assim: você não for, você não vai bem sucedido. E o pastor falou: não, você vai lá e pedir perdão. Você agora é nova criatura. Mas não tem culpa, não. Você vai pedir. O que aconteceu? Quando eu chego lá e pedir perdão, automaticamente eu pedi perdão e ele também. Olha aí. Olha a mudança. O meu perdão fez com que eu perdesse também pedisse perdão. Acabou os dois por ele. Como é que ele fica na igreja de mal com de mal? Não, é mal intencionado uma pessoa. Não estava de mal, mas estava machucado. Por Deus não estava bem. Deus não vai alterar a pessoa desse jeito. Não vai. Né? Então,
as falsas acusações. E para terminar, nós não reconhecer a sabedoria divina. Os amigos de Jó tentaram analisar a situação usando apenas sabedoria humana. Ele já estava fora da presença de Deus. Quando estava fazendo tudo aquilo, já estava fora. Ele estava agindo conforme fosse, né? Julgando Jó, né? Sem compreender as profundidades dos propósitos divinos. Glória a Jesus. Agora nós sabemos do início ao fim, a vida de Jó tem um propósito de Deus. Naquela época e hoje. Hoje nos ensina muito. Deus, glória a Deus. Né? Hoje, os que nós passamos, quando lemos nessa palavra de Jesus, não sofre nada. Mas dói, tudo dói. Né? Porque estamos vivos. Né? Meu Senhor da glória. Achando que poderia entender e julgar a situação de Jó, o que resultou em falsas explicações sobre a justiça divina. Acabou julgando Jó, não era nada disso. Por isso que Deus chamou dos três, escolheu um. Ó, o negócio vai ficar difícil para vocês. Vai lá, se conserta, faz sacrifício. Se ele, nas minhas palavras, se ele não orar, você já era. Nas minhas palavras. Não, vai lá, ele orará por ti. Ó, que vitória, né? Então, é um despertamento para a minha vida, para a nossa vida. O livro de Jó é muito grande, é muito complexo. É muito complexo. Tem muita coisa na nossa vida. Né? Mas, aqui, essa palavra é sobre a prosperidade, né, de Jó. Que Deus, no final, que Deus proporcionou. Né? Deus confere a Jó dobro da prosperidade. As filhas de Jó não tinha ninguém mais bonito que as filhas de Jó. Deus, as coisas, quando nós estamos na obediência de Deus, tudo que você bota a mão, quem olha de ver diferente. Algo que estava na mão dos outros, que era feio, era terrível, chegou na tua e se transformou. Alguém que estava andando lá fora, sozinho, tudo ruim, quando chegou perto de você, se transformou. Por quê? A presença de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós chegou. Né? Que essa palavra seja desperta também para a nossa vida. Nós, para recebermos a recompensa de Deus, tem que viver o querer de Deus. E às vezes eu digo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou entendendo não. Né? Aí, nós pensamos, eu penso, não é possível que é só eu que penso isso. E nós pensamos automaticamente, viramos o pensamento, Senhor, me perdoa. Está difícil, mas o Senhor sabe que eu vou chegar até lá. Porque nós sabemos que nós somos conduzidos por Deus. Nós não andamos em trevas, não andamos assim, fica um zumbi. Não, nós sabemos, nós temos um dono que cuida da gente 24 horas. Nós temos alguém que tem zelo, deixa eu falar ciúme não. Ele tem zelo, cuidado. Por mim, por você, o Senhor faz qualquer coisa para nos livrar da adversidade, da mundo. Mas tem que viver o processo.